Fala Flutters, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, estamos de volta, né, com mais uma aula sobre botões do Flutter, tá? Hoje o intuito dessa aula é falar um pouquinho sobre alguns dos botões do Flutter 2.0, tá? Eu vou procurar pelo menos aglobar, né, englobar dentro dessas videoaulas a maioria desses botões, tá? Hoje nós temos três, que é os que são os mais utilizados, mas a gente pode fazer botões customizados também, tá? O Flutter, que hoje está na versão um pouco mais avançada, 2.2, tá? Ele já veio com um conceito novo de botões, onde dentro dos botões cada um são estilizados de uma forma, vamos dizer assim, mais a gosto de quem está desenvolvendo, né? E te permite você ter um controle um pouco maior sobre o estilo de cada botão. Bom, eu vou começar aqui, vamos direto ao ponto, né? Vou abrir meu Android Studio. Eu criei um projetinho simples aqui, tá? Hoje ele tá me retornando só um containerzinho vazio, ele não tem nada, tá? Uma coisa interessante, tá, pessoal? Quem desenvolve aí no VS Code tem aquele costume de colocar um snippetzinho aí para colocar algumas pastinhas diferentes, né? Eu encontrei um para o Android Studio que eu achei bem legal, tá? Ele é um pluginzinho bem bacana na verdade, assim, deixa um pouco mais amigável a ideia. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Que ele cria, né, algumas pastinhas diferentes. Por exemplo, se eu criar aqui, ó, o widget, ele já vai me criar com um íconezinho diferente, né? Se eu vier aqui, por exemplo, e criar aqui roads, por exemplo, ele já vai criar um íconezinho diferente de rota e tudo mais. Então isso aqui nada mais é que para deixar mais amigável a ideia, tá, pessoal? Não é? Eu posso deixar o link aqui o nome do plugin aqui nos comentários para vocês fazerem a instalação. Aí se você dizer, Douglas, mas eu não sei instalar, tá? Deixa aí nos comentários aí que daí eu ensino como vocês fazerem instalação de plugins e tudo mais. Mas quem já tem o Android Studio aqui, quem já trabalha com ele, então fica bem mais fácil, já tem certa familiaridade, fica bem mais fácil para trabalhar, tá? Eu criei uma pastinha aqui do lado que se chama Screens, tá? Só para mim poder separar as aulas que eu estou fazendo, tá? Hoje eu tenho a minha home aqui, tá? Que eu vou trabalhar com vocês, né? Vamos fazer um import do nosso material aqui, que é o que nós vamos trabalhar, né? Vamos criar uma classe stateless. Hoje eu vou criar uma stateless somente, tá? Home screen. Pode ver que a versão do meu Dart já está com null safety, tá? Então, ou seja, ele já está fazendo a segurança nula. Isso aqui eu não vou utilizar porque eu não estou passando nenhum parâmetro, então não faz falta utilizar. Também não vou usar referência de chaves. Aqui a gente vai retornar um scaffold, né? Um scaffold. Dentro do nosso scaffold eu vou utilizar um mapbar. Não vou entrar também em conceito de, né, scaffold e tudo mais. Tem um curso bem bacana aí, se vocês quiserem também eu posso trazer para vocês sem problema, tá, pessoal? Como você utilizar e para que serve alguns dos principais widgets do Flutter, até mesmo como fazer a bar customizado e tudo mais, tá? Quem não sabe, deixa aí nos comentários, tá? Aproveitando esse gancho, quem pode se inscrever no canal aí, deixar nos comentários qual outros widgets que vocês querem trazer para mim, que vocês querem que eu mostre o funcionamento dele, tá? E o que mudou dos antigos widgets para o novo Flutter 2.0, tá, pessoal? E no Dart já, logicamente, usando no Safety. Também a gente pode entrar no conceito de gerenciamento de estado também, se vocês quiserem, como que eu trabalho nessa parte de, só vou ativar um botão dependendo de uma certa condição. Caso contrário, eu quero que ele fique desativado e com uma cor diferente, tá? Para isso a gente poderia usar o setState, tá? Para fazer uma demonstração para vocês, mas eu prefiro usar o MobX, que é o que eu mais trabalho hoje de gerenciamento de estado e que eu acho que deixa tudo mais claro, tá? Mas vocês que mandam, tá? Deixa aí nos comentários que eu trago para vocês sem problema. Eu vou criar aqui a minha home screen, tá? No body, não vou customizar a home screen nem nada, tá, pessoal? Vou fazer bem simples aqui, só para mostrar mesmo o funcionamento. Aqui eu vou retornar um containerzinho com um pad. Lembrando, tá? Depois eu posso trazer um widget que eu gosto de usar, tá? Que é o Lint, que ele nos traz algumas boas práticas de desenvolvimento, tá? E deixa o nosso código também um pouquinho mais organizado, tá? De insert all, vou colocar uns 16 pontos, acho que já tá legal. Vou colocar de filho, dentro dele eu vou colocar uma coluna, né? Porque eu não vou abrir teclado nem nada, não vou ter scroll. Então, uma coluna já me serve. Dentro da minha coluna, eu vou retornar primeiro um center, né, para centralizar tudo que eu quero dentro dela.
De filho eu vou retornar um container novamente. Poderia ser um sized box? Poderia. Neste caso, eu acho que eu vou retornar um sized box, que daí já entra naquele conceitinho que eu falei para vocês, que tem um snippet, que depois eu vou mostrar para vocês, um pluginzinho, na verdade, tá? De como ele funciona. E ele é bem legal para desenvolver. Ele vai te dizer quando você tem que usar container, quando você tem que usar sized box, que é o mais recomendado, tá? Eu coloquei uma largura de 100 pontos para ele, tá? Vou colocar o shield. Neste caso, a gente poderia retornar, no caso, antes do Flutter 2.0, seria o nosso Raised Button, né? O nosso famoso Raised Button. O que é o Raised Button, Douglas? O Raised Button é aquele botãozinho, tá? Que ele tem um fundo coloridinho, tal. Não que os outros não tenham, mas ele é o que mais... Ele tem uma elevação, tem um fundo, bordinha arredondada e tal. Você consegue trabalhar bastante coisa dentro dele. Então ele é um botãozinho mais bonitinho. Não é que o Raised Button ele não existe mais, tá? Ele foi substituído pelo nosso querido Elevated Button, tá? Elevated Button, né? E o que o Elevated Button traz? Ele traz a mesma coisa que o que seria o nosso Raised Button de antes. Ele traz uma função onPressed, tá? E traz um shield, que é um filho, né? Neste caso, a gente retornaria aqui, beleza, text, né? Colocaria um text, colocaria um textinho dentro dele, que seria, por exemplo, adicionar. Beleza, aí você fala, Douglas, mas eu tem alguns casos que eu não quero só usar um textinho a adicionar, tá? Eu quero usar aqui também um ícone do lado. Como que eu faço para usar um ícone? Neste caso, tá? Quem tem um pouquinho de experiência vai saber, mas eu vou passar aqui para quem está chegando aqui dos mais leigos. A gente usaria uma row simples, tá? Eu vou colocar em um main axis align para deixar ela centralizada, tá? Eu vou fazer isso, acho, na coluna também. Main Axis Alignment Center. Eu vou fazer isso na coluna também, porque a linha, tá? O Main Axis Align, na caso da row, que é uma linha, ele vai centralizar o conteúdo no meio da linha, tá? No caso da coluna, quando você usa o Main Axis Alignment na coluna, ele vai centralizar no centro da coluna, tá? Não no centro, ele vai centralizar na linha. Se você usasse o Cross Axis Alignment na coluna, ele iria centralizar nesse sentido aqui. No caso, o main, ele se centraliza nesse sentido aqui, no sentido vertical, tá? Na row, ela tem os seus filhos, né? Ela tem os seus filhos. O primeiro filho dela, então, seria um icon, né? Comum. Icons. Não sei, talvez add, né? De adicionar, né? .add. E o nosso texto, né? Que seria Desculpa, um minuto. Seria o nosso text adicionar, né? Na verdade, seria assim. Faltou um T aqui. Seria adicionar. Se eu executasse isso daqui, tá? Essa funçãozinha, ela iria retornar o quê? Ela iria retornar um botãozinho com uma largura de 100, tá? Com uma elevaçãozinha na nossa cor primária, que hoje está como blue, tá? A cor do primary swatch dos botões é blue, ele retornaria blue com o ícone e o texto branco, porque eu não defini nada para ele aqui, tá? Eu não atribuí nada. Aí você me fala, Douglas, isso é bom? Mas olha a quantidade de linha de código que a gente tem que fazer para retornar isso, tá? A gente tem um atalho que já traz do outro conceito ainda do Raised Button, tá? Que seria o nosso querido Elevated Button, tá? Só que com um detalhe, .icon, tá? Ele já faz, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ele já faz todo o trabalho duro para nós de linhas, tá? Eu só tô deixando mais fácil para vocês visualizarem aqui. Tá? Ele já traz todo o trabalho. Então, o que a gente faria? Eu colocaria, por exemplo, aqui, ó, eu vou só trocar os ícones para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Eu poderia colocar aqui, ó, .save, né, neste caso. E aqui no label, eu colocaria, né, que o label seria o mesmo shout, tá, pessoal? Então, na verdade, aqui o que vai aparecer de texto, tá? Ele recebe, aqui você pode ver que ele recebe um widget. Poderia ser outra coisa, eu vou adicionar um texto para ficar simples, tá? Mas você poderia fazer mais coisa aqui dentro, tá? Poderia colocar, por exemplo, um botão que tenha uma notificação, tá?
notification button, por exemplo, a gente poderia customizar um sem problema nenhum usando elevator button.io, tá? Sem problema nenhum. Então aqui eu colocaria salvar. Eu vou executar isso aqui, tá, pessoal, no meu Chrome Web. Por quê? Porque eu tenho o costume de fazer o desenvolvimento, tá, dos meus aplicativos, utilizando hoje, tá, o, o web. Por quê? Porque o mobile, tá, eu só uso o mobile, mas eu uso o dispositivo físico. Porque o pessoal sabe muito bem que o Android Studio ele é um pouquinho pesado, né? Para a gente poder trabalhar com emulador e tudo mais. Por isso o pessoal gosta do VS Code. Eu gosto do Android Studio particularmente, ainda mais depois que eu consegui customizar ele aqui, ficou bem bacaninha. E se vocês quiserem, tá, pessoal? Eu prefiro e recomendo utilizar dispositivo físico, tá? Porque daí você usa todo o parte de hardware do dispositivo físico, você não precisa sobrecarregar sua máquina, tá? Mas, mesmo assim, dá para fazer, tá? Eu prefiro usar o emulador web, que fica mais fácil para mostrar para você, seria a mesma coisa, tá? Sem diferenças nenhuma. Deixa eu só executar aqui. Um ponto. Você fala, Douglas, se eu rodar aqui vai funcionar? Neste caso, ainda não, tá, pessoal? Por quê? Tá vendo que tá mostrando tudo branco. Por quê? Porque aqui eu só retornei um container, tá? Eu não retornei o nosso não tem rota nem nada. Eu só vou retornar a minha home screen, tá? Home screen. Agora, se eu voltar a executar, vamos ver o no run. Ele executou. E tá aí os nossos dois botõezinhos bonitinhos, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui, dar uma separadinha neles para ficar mais bonitinho. A gente usaria aqui um const sized box, né? Como a gente está dentro de uma coluna, a gente usa o chamado height. Vou dar 10 pontos aqui, eu acho que está suficiente. Aí, legal. O que acontece? Mesmo botão, olha a economia de código que você tem para fazer tudo isso daqui, tá, pessoal? Olha a economia de código, tá vendo? Então, ou seja, é muito mais simples você usar um ponto icon aqui e fazer toda a atribuição. E ele funciona igualzinho, ó. O que acontece? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer um sinal de atribuição direta aqui, tá? Vou fazer um print adicionar, só para vocês verem aqui, tá? E vou fazer aqui também, ó, o mesmo print aqui de cima, só que daí salvar, tá? Para vocês verem que funciona da mesma maneira que seria o adicionar, tá? Aqui, salvar, vamos tirar essa vírgula daqui, vamos dar um hot restart aqui. E se eu vier aqui e clicar, ele aparece aqui na telinha adicionar. Se eu vier aqui em salvar, ele vai aparecer salvar, entendeu? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá, pessoal? De antemão, se vocês quiserem mais alguma informação, tá? Se tiverem alguma dúvida, tá? Sobre customização de botão, também eu posso trazer uma aulinha só sobre o style, como você estilizar, trocar cor e tudo mais, trocar cor interna, trocar cor de desativação, de ativação e tudo mais. Então, como você usar um botão, desativar ele mediante uma condição. Então, como eu falei no começo do vídeo, se vocês quiserem mais informação sobre isso, deixem aí nos comentários, tá? Se inscreva no canal e me mandem para mim que eu vou ler todos os comentários e vou trazer segundo o que vocês me falarem, tá? De sugestão. Então fica aí a dica, se vocês quiserem, tá? Mandem para mim. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O plugin que faz essa atribuição desses ícones aqui. Para quem gosta de usar o Android Studio, mas não tem aquela familiaridade que tem o VS Code, tá? Com os ícones customizados, eu vou deixar aí para vocês, ok? Valeu, pessoal. Um abraço, tá? E aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!